Psicopatologia 1, Introdução Geral e Psicanalítica. Introdução Geral à Psicopatologia. Inegavelmente, o tema das afecções próprias ao campo mental articula-se com a própria história da humanidade, uma vez que as tentativas de compreensão sobre a temática são realizadas desde a antiguidade. Pessotti, 1995, afirma que ao longo das épocas as sucessivas concepções de loucura ou denominações que equivalham ao termo, como alienação, doença mental, transtorno mental ou sofrimento psíquico, entre outras, apresentam conteúdos relativamente permanentes, porém também contemplam conceitos que se mostram inconciliáveis. Esta condição de heterogeneidade conceitual das afecções mentais leva à necessidade de considerar as particularidades de cada período histórico e de cada escola de pensamento, pois, segundo Gabay e Vilhena, 2010, o mundo e as mentalidades mudam de acordo com as transformações políticas, econômicas e sociais de cada época. Conforme Ceccarelli, 2005, cada contexto histórico-político teve a sua definição de psicopatologia, sendo que tal afirmativa pode ser visualizada nas diversas tentativas ao longo dos tempos de decompor o sofrimento emocional em seus elementos de base para buscar compreendê-los, estudá-los e tratá-los. Assim, considerando a relação inegável entre o sujeito e as demandas do tempo que habita, toma-se como eixo norteador de análise neste estudo a proposição de Freud, 1929-1930, sobre somente ser possível avaliar o pathos a partir dos elementos do imaginário social da cultura, no qual o padecimento psíquico emerge. Logo, a psicopatologia configura-se como um conceito amplo e complexo, que pode ser compreendido por vários ângulos e direções, incluindo distintas disciplinas além das PSI, tais como sociologia, direito, filosofia e história, entre outras. Esses saberes, embora não necessariamente reconhecidos pelo domínio e propriedade na abordagem desse assunto, contribuem significativamente para a compreensão dos vários aspectos do conceito. Essa pluralidade conceitual, porém, não pode ser confundida com uma mistura equivocada de teorias, evidenciando-se a necessidade de que se assuma qual concepção teórica sustenta a definição do sofrimento emocional utilizada. Acepções acerca da patologia mental, do mítico religioso ao anatomo-fisiológico. Encontram-se diversos registros das afecções mentais e também dos efeitos inquietantes provocados por tais manifestações humanas. Retomando a Grécia Antiga, encontram-se textos das tragédias gregas nos quais a loucura é apresentada e comentada. Na tentativa de encontrar explicações para tais desvios, conforme assinala Pessotti, 1994, esses textos trágicos não necessariamente pretendem compreender a psicopatologia humana, mas sim retratar a vida cotidiana com seus dramas e aberrações. Para Ceccarelli, 2005, a loucura é exposta na tragédia grega como uma impossibilidade de escolha individual diante dos conflitos entre as paixões, as lealdades e os deveres impostos pelo destino. Vale ressaltar que o destino, a partir da crença característica da época, era imposto pelos deuses. O papel do homem era o de ser objeto inerte. O papel do homem era o de ser objeto inerte e passivo, comandado pelas divindades, seres supremos, poderes que conduziam todas as coisas e seus resultados. Nesta época, a concepção de natureza humana era fragmentada, conforme caracteriza Pessotti, 1994. O homem era composto pelo timos e pela psique. Cabia ao timos, uma espécie de alma funcional, que presidia as relações do organismo com o meio externo, ser responsável pelas atividades de aprendizagens, motivações, memórias, sensações e emoções. Já a psique era considerada como o verdadeiro espírito que habita o homem, pois se trataria da alma que deixa o corpo material após a morte. O ser humano equipado de timos e psique não seria autônomo, pois suas capacidades motoras, perceptivas e mentais estavam permanentemente sob o controle superior e transcendental. Entretanto, Pessotti, 1994, ressalva que este controle era supostamente realizado por deuses dotados de caprichos, vaidades e ambições, os quais podiam se mostrar desmedidos e insensatos, provocando um controle arbitrário, confuso e ilógico. Logo, os homens podiam manifestar perda ou turvamento temporário da razão como um estado de espírito que era ocasionado invariavelmente por uma divindade. O sofrimento humano era compreendido, então, como obra dos deuses. Na Grécia Antiga, a loucura era concebida como um estado de desrazão e de perda de controle, um castigo decorrente da irritação dos deuses com o descomedimento humano.
A partir desta concepção mitológica, Pessotti, 94, afirma que o pecado fundamental e a origem dos males humanos decorriu da empáfia do homem em buscar superar ou transgredir o próprio destino com a pretensão de se aproximar ou se assemelhar aos deuses. Assim, por ser obra divina, a loucura era apenas um estado de espírito derivado de uma interferência transitória transcendental, pois quando o humor da divindade melhorasse, a loucura e seus efeitos desapareceriam. Já no que tange às terapêuticas, havia a menção do uso de um fármacon, ou seja, uma bebida misteriosa que conduzia ao esquecimento, acalmava as aflições, atenuava a ansiedade e poderia induzir a aceitação tranquila da sentença dos deuses. Neste contexto, destacam-se concepções oriundas de Platão e Sócrates que ressaltaram a existência de uma forma de loucura tida como divina, e inclusive utilizavam a mesma palavra maniquê para designar tanto o divinatório como o delirante. Silveira Braga, 2005. Segundo os filósofos, era por meio do delírio que alguns humanos privilegiados podiam ter acesso a verdades divinas. Logo, a desrazão manifestada por essas pessoas as tornava especiais e sagradas. Ainda na Grécia Antiga, o modelo mítico teológico começa a ser substituído por uma visão mais racionalista sobre as contradições, limitações e fraquezas humanas. Ceccarelli, 2005. A concepção de Hipócrates, em meados de 400 a.C., afasta a influência divina da loucura, a qual passa a ser vista como uma doença e percebida como um efeito do desarranjo da natureza orgânica do homem. Assim, os processos de perda de razão ou do controle emocional constituem efeitos de tal desarranjo. A proposta de Hipócrates denota uma visão organicista da afecção, pois a origem da loucura deveria ser buscada nas disfunções humorais. Volit, 2000, refere que Hipócrates, na tentativa de explicar os estados de enfermidade e saúde, postulou a existência de 4 fluidos humores no corpo: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. A saúde era baseada no equilíbrio entre os 4 elementos. O homem era visto como uma unidade organizada e a doença era tida como uma desorganização deste estado. Tais ideias, segundo Ceccarelli, 2005, tiveram importantes influências nos séculos XVIII e XIX, oferecendo as primeiras concepções científicas à medicina. Na concepção de Hipócrates, o cérebro era o órgão da etiologia da loucura, uma vez que, lesado pelos desequilíbrios humorais derivados da umidade gerada pela fleuma ou pela bilis, provocava a patologia. Cada um dos humores era responsável por um tipo de loucura diferente, melancolia ou mania. Hipócrates foi, portanto, o precursor da distinção clínica e etiológica entre os 2 tipos clássicos de loucura, conforme destaca Pessotti. O autor refere que a vida psíquica foi reduzida às funções de um órgão, uma vez que se equivale à saúde mental à saúde do encéfalo. Ibidem, página 52. As terapêuticas decorrentes da doutrina hipocrática baseavam-se no rearranjo humoral através da catarsis, ou seja, da expulsão das substâncias em desequilíbrio e da limpeza de um organismo ou de um órgão específico. As intervenções focavam em alterações no regime alimentar ou nos hábitos cotidianos a fim de restabelecer o equilíbrio nos humores. Pode-se considerar que a doutrina hipocrática, ao enfatizar apenas o organicismo na etiologia da loucura, acabou por postergar explicações que abarcassem elementos psíquicos e que, desta forma, conduzissem a uma psicoterapia. Pessotti, 1994. Cabe, porém, destacar o mérito de Hipócrates em compreender a loucura, aproximando-a de uma sistemática investigativa distante de crenças míticas ou religiosas. Cláudio Galeno, no 2º século da era cristã, mesclou e integrou as ideias de Platão e de Hipócrates em sua visão de saúde e doença, Ceccarelli, 2005. Alinhada à cultura judaico-cristã, Galeno supunha a existência da alma. Entretanto, mesmo que a alma fosse responsável por comandar o corpo, ela transcendia a ele. Pessotti, 94, sustenta que a teoria galeniana fundamentou a existência de uma dualidade alma-corpo ou mente-corpo, pois propunha o funcionamento de um pneuma psíquico que era produzido no cérebro e comandava as atividades mentais e nervosas. Essa formulação institui a identidade de funções psíquicas. Assim, o psíquico adquiriu uma identidade própria, pois antes era considerado apenas como um reflexo dos eventos somáticos. Mesmo sendo ainda bastante organicista, esta teoria realizou uma abertura para os conceitos psicológicos, na qual a localização das faculdades mentais numa mesma sede pode ser vista como uma semente da ideia de um aparelho psíquico, como descrito por Sigmund Freud no final do século XIX.
No período medieval, constata-se o retorno à concepção mítico-religiosa do passado na forma de compreender as manifestações humanas consideradas anormais, insensatas ou insanas. A loucura e a pobreza eram compreendidas igualmente, como um purgatório terreno e um desígnio de Deus. Para alcançar a purificação espiritual, era necessário aceitar os desígnios e assumir seu fardo. Nesse período, a perda da razão ou o descontrole emocional assumem a marca da condenação e da culpa. Pessote 94. Como o homem era considerado um ser passivo, a culpa que lhe era atribuída se relacionava à fraqueza, própria daqueles que eram tentados pelas forças do mal. Para Cherubini, 2006, o louco passa a ser visto como perigoso, pois a possessão demoníaca só ocorreria em pessoas que estivessem em falta, levando em consideração a crença de que os bons não seriam atingidos pelo demônio. Para a autora, este foi o início da sustentação da periculosidade dos loucos, que logo após fundamentou a sua constrição através de medidas de segurança e da exclusão social. Apesar de constatarem que desde a Idade Média já existiam mecanismos de exclusão do louco, Silveira e Braga 2005 salientam que a loucura não era percebida como um fenômeno que requeria um saber científico específico. Os primeiros estabelecimentos criados, asilos, hospitais e leprosários, para circunscrever a loucura, destinavam-se simplesmente a retirar do convívio social as pessoas que não se adaptavam a ele. Aliava-se, por exemplo, à loucura à temível doença da época, a lepra. Apenas no período histórico seguinte, identificaram-se indícios de transformação na estigmatização da loucura. No século XVI, frente ao declínio do poder da Igreja, surgem teorias explicativas, ocorrendo a derrubada das verdades absolutas aceitas até o momento. Albertini e Foucault, 2005, observam a importância do aparecimento das teorias renascentistas sobre o universo e o homem. O início da investigação científica se deu a partir da dissociação entre influências teológicas e investigação da realidade. A corrente filosófica do racionalismo propunha que a verdade devia ser alcançada por meio da razão e não da fé, defendendo a ideia de que a razão possibilitaria ao ser humano compreender e controlar a natureza. Uma vez que o eu, associado à loucura, não estava amparado na razão, em um contexto que sustentava a primazia do pensamento e logo da consciência, os loucos ficavam à margem, excluídos das novas perspectivas que se vislumbravam na cena social. Foucault, 1978, sustenta que a loucura, mais enfaticamente no século XVIII, foi associada à marginalidade humana, já que muitas pessoas nessas condições assumiam o comportamento de animais e, portanto, deveriam ser tratadas como tais. Estas manifestações passam então a ser vistas como uma forma de alienação das regras sociais. Nesse contexto, ocorreu o movimento social do denominado Grande Confinamento, no qual os membros da sociedade, que eram considerados irracionais, foram encarcerados e institucionalizados em asilos. Destaca-se que esse momento histórico, marcado por acelerada urbanização e crescente industrialização no mundo do trabalho, favoreceu o confinamento da loucura em decorrência da inadaptação do louco diante das mudanças e de sua incômoda presença na paisagem social. Ainda no século XVIII, no cenário dessas instituições fechadas, as concepções de psicopatologia eram desordenadas, baseadas em uma visão organicista que não se fundamentava em bases empíricas. Pessote 94. Os critérios de descrição e categorização das manifestações atribuídas à loucura eram desorganizados e diferentes entre si, pois se vinculavam a avaliações de determinadas autoridades médicas. A partir do século XIX, a explosão taxonômica iniciada nas ciências naturais, a própria medicina, por meio da anatomia patológica da fisiologia, procurou reduzir o homem a um objeto cientificamente investigável. Alberti e Foucault, 2005. Surgiu a preocupação com as relações de causa e efeito, fazendo da medicina uma prática guiada pelo princípio da causalidade. No início do século XIX, o médico Philippe Pinel lança o Tratado Médico-Filosófico sobre a Alienação Mental, modificando radicalmente a visão da loucura e inaugurando uma nova especialidade médica, a psiquiatria. Secarelli, 2005. A contribuição de Pinel significou a submissão do fenômeno da loucura à racionalidade médica, ao contrário de Descartes, que afirmava a incompatibilidade radical entre a razão e a loucura, alijando o louco da espécie dos racionais. Pinel concebia a loucura como uma contradição no interior da própria razão. Logo, uma parcela de razão se mantinha preservada, mesmo nos estados de alienação.
Os loucos passam a ser chamados de alienados e de doentes, sendo a loucura uma doença manifestada pelo desequilíbrio na razão ou nos afetos. Gabay, Vilhena, 2010. Destaca-se a primeira atribuição de importância aos afetos na teorização sobre a loucura. A desrazão foi concebida para Pinel como uma expressão das paixões dos sujeitos e de seus excessos emocionais. Pereira, 2004. A segunda edição do tratado refere que o conceito de alienação associa-se à causa que mais frequentemente a provoca, ou seja, o afeto derivado das paixões violentas ou exasperadas pelas contradições. Pessotti, 1994, página 145. Em relação às práticas terapêuticas, Gabay e Vilhena, 2010, afirmam que Pinel foi um divisor de águas na história da loucura, reinventando o manicômio como um local de tratamento. Para Pinel, os alienados eram doentes cujo doloroso estado merecia toda a consideração devido à humanidade que sofre e para quem se deve buscar, pelos meios mais simples, restabelecer a razão desviada. Pereira, 2004, página 114. Das teorias de Pinel, depreende-se que o louco não é essencialmente diverso do homem sadio, pois qualquer um pode ser indiferente à razão ou ao bom senso. Segundo os passos de Pinel, outros médicos continuaram se debruçando sobre as manifestações psicopatológicas do homem, com a vigente preocupação de conhecer e classificar a sintomatologia das doenças a partir do rigor da observação de forma sistemática e minuciosa. Para Ceccarelli, 2005, o aparecimento da psicopatologia como disciplina organizada se deu a partir da publicação do livro Psicopatologia Geral, de Karl Jaspers, em 1913. Conforme Rodrigues, 2005, Jaspers interessava-se em garantir à psicopatologia a ancoragem empírica em dados passíveis de observação por qualquer um, e não em construções que, embora coerentes, tivessem origem teórica e não prática. Também se destacou neste âmbito o psiquiatra Emil Kraepelin, que desenvolveu princípios sobre a classificação das doenças mentais. Kraepelin construiu um modelo nosográfico de psicopatologia, criando categorias baseadas na sintomatologia, na evolução e no prognóstico de cada entidade clínica isolada. A partir do que denominou de psiquiatria comparativa, buscava isolar o núcleo mórbido propriamente médico-biológico da loucura de suas expressões visíveis transformadas pela cultura, pela história e pela subjetividade. Pereira, 2009. É neste contexto de questionamentos e descobertas a respeito das patologias ditas mentais que surgem no final do século XIX e início do século XX as proposições de Sigmund Freud, criador da psicanálise. Rudinesco, 2009, sustenta que a psicanálise nasceu das ruínas de um sistema de pensamento que havia posto o hospício, a filantropia, a cura e depois a incurabilidade no cerne de suas preocupações ao preço de afogar a subjetividade na organogênese. Página 219. Ao nascer, a doutrina psicanalítica provocou importantes transformações na forma de concepção e terapêutica das patologias psíquicas. A singularidade da noção de sujeito e de patologia na psicanálise. Apesar do reconhecimento do importante passo dado por Pinel no sentido de postular um resto de razão na loucura, seu avanço não pode ser confundido com a revolução feita por Freud mediante sua concepção do sujeito psíquico. Se em Pinel há a concepção de um resto de razão, apesar da loucura, em Freud se buscará encontrar uma razão na loucura. Gabay, Vilhena, 2010. Considerando-se os postulados racionalistas da doutrina cartesiana, a qual concebia o sujeito atrelado à certeza do cogito e do predomínio de uma visão consciencialista, pode-se constatar a dimensão da ruptura epistemológica causada com o advento da psicanálise. Freud rompe com este paradigma consciencialista ao afirmar ser o sujeito regido pelo inconsciente. Se em Descartes o sujeito era traduzido por penso, logo existo, em Freud pode-se caracterizar o sujeito conforme a proposição lacaniana como penso onde não sou, logo sou onde não penso. Gabay, Vilhena, 2010, página 47. Segundo Gabay e Vilhena, 2010, Freud causou uma verdadeira ferida narcísica na humanidade ao propor a ideia do inconsciente, e assim um descentramento do próprio sujeito. Dockhorn e Macedo, 2008, demarcam que ao apresentar o inconsciente, Freud retira a patologia do campo físico, sustentando que o psíquico não se equivale à consciência. Na época, o inconsciente teria sido justificado nas evidências de inúmeras lacunas entre os conteúdos da consciência, atribuindo-se sua existência e suas manifestações nos indivíduos sadios e enfermos.
Na vigência da observação como uma ferramenta para o processo de compreensão das manifestações psicopatológicas, Freud acompanha o neurologista Charcot em seus estudos sobre a hipnose e na proposição de um diagnóstico diferencial entre a histeria e as patologias de cunho neurológico. Opondo-se à ideia de que a histeria era uma doença eminentemente feminina, o método de Charcot implicava tornar visíveis os sintomas para posteriormente tentar estabelecer a localização de uma lesão correspondente no sistema nervoso. Fungêncio, 1998. A partir das experiências obtidas com Charcot, Freud inicia seu exercício na clínica da histeria. Destaque-se que Freud não apenas reproduziu os ensinamentos adquiridos, pois introduziu uma grande modificação no tratamento da histeria e demais neuroses, realizando um deslocamento do olhar para a escuta, alterando significativamente a maneira do médico de se relacionar com o paciente. Berlink, 2008, refere-se que a primazia da escuta deixa de lado a visibilidade controlada da dor para se interessar pelos mecanismos que a provocam. Página 324. Freud consolida cada vez mais sua concepção teórica e suas proposições técnicas, enfatizando o valor da singularidade no alcance do método da psicanálise, afirmando que cada sujeito tem algo único a dizer ao analista sobre seu padecimento. A escuta psicanalítica, em sua especificidade técnica e terapêutica, promoveu uma revolução na ciência da época. Para Berlink, 2008, a escuta desenvolvida nessa modalidade de exercício clínico originou-se na convicção de que a doença psíquica continha um ensinamento que não poderia ser apreendido pelo método experimental, mas somente pela escuta e pelo trabalho interpretativo a partir de rememorações e da transferência posta em cena pelo sujeito. Considerando as divergências metodológicas apresentadas e diante das imposições experimentais na construção de conhecimento, Freud se viu impelido a construir um arcabouço conceitual consistente para embasar suas proposições acerca dos conteúdos psíquicos e das suas inovações clínicas no tratamento da histeria. Sendo assim, Freud inaugura sua metapsicologia definida como a descrição dos processos psíquicos nas suas relações dinâmicas, tópicas e econômicas a partir de princípios, conceitos fundamentais e modelos teóricos que esclarecem e aprofundam as hipóteses subjacentes à psicologia psicanalítica. Laplanche, Pontali, 2000. O termo metapsicologia refere-se à originalidade de estruturar uma psicologia que se opusesse às correntes vigentes na época de uma psicologia da consciência, eminentemente experimental e organicista. A psicanálise, portanto, é a disciplina fundada por Freud que apresenta 3 pilares: um método de investigação do inconsciente, uma técnica de tratamento e um conjunto sistematizado de teorias psicológicas e psicopatológicas. A partir de sua singular concepção de sofrimento psíquico e da consideração à etiologia não linear ou consciencialista, a condição de sujeito e a compreensão de seus padecimentos são redimensionados. Não se trata de desconsiderar a existência do que está posto como biológico inato, mas sim de lançar o olhar àquelas configurações psíquicas decorrentes dos efeitos singulares do experienciado pelo sujeito de inconsciente. O cenário da modernidade passa a ser explorado por Freud para além das expressões psicopatológicas decorrentes da intensa repressão à sexualidade feminina. Seus pressupostos detalham o peso da moral civilizatória, o mal-estar que predomina naquele cenário histórico, mas, sobretudo, aborda o efeito singular de tais demandas em relação ao sujeito de inconsciente e de sexualidade. Desde o início de sua obra, Freud não se limitou a uma concepção de padecimento psíquico no modelo da causalidade linear ou preconcebida, e tampouco que desimplicasse o sujeito de sua produção sintomática. A psicanálise toma o sintoma, em seu aspecto manifesto, apenas como ponto de partida de um percurso que tem como meta adentrar a complexidade de processos psíquicos presentes na singular condição de sofrimento. A psicopatologia significa para a psicanálise, conforme Berlink, 2008, um sofrimento, uma paixão, uma passividade que porta em si mesmo a possibilidade de um ensinamento interno. O sujeito se mostra passivo diante do excesso de sofrimento e do desequilíbrio de suas emoções, porém também se apresenta ativo na produção de sua sintomatologia e, por conseguinte, na sua manifestação psicopatológica.
O encontro analítico permitirá que o discurso do sujeito que narra o seu patos possa ser escutado e pensado, transformando-o em experiência enriquecedora de conhecimento sobre si mesmo. Berlink, 2008. A concepção de padecimento psíquico é problematizada na psicanálise ao trazer a debate as relações estabelecidas entre o sujeito e a cultura. Se a modernidade contribuiu significativamente para o nascimento desta disciplina, a contemporaneidade segue demandando uma necessária inclusão dos fatores psíquicos descritos pela psicanálise para a profunda compreensão das complexas demandas de sofrimento da atualidade. No que tange à cultura, Birman, 2012, observa que dor e sofrimento não são formas ahistóricas de sentir, pois estão atreladas às marcas antropológicas nas subjetividades de cada contexto. Assim, remetendo-se às transformações evidenciadas nas manifestações de mal-estar na contemporaneidade, o autor afirma que essas se caracterizam fundamentalmente pela dor e não pelo sofrimento, pois as narrativas clínicas atuais denotam que, no lugar das antigas modalidades de sofrimento centradas no conflito psíquico, nas quais se opunham os imperativos dos impulsos e o das interdições morais, o mal-estar agora se evidencia nos registros do corpo, da ação e do sentimento. Birman, 2012. O corpo parece ser o único bem para os sujeitos do mundo contemporâneo. Entretanto, há uma queixa geral de que o corpo não funciona a contento e que sua performance sempre pode melhorar. As pessoas vivem preocupadas com o que falta na saúde do corpo, bem como com os cuidados que incontestavelmente devem conceber a esse. Além disso, as imposições da cultura consumista demandam a hiperatividade, exigindo prontidão no agir. As pessoas agem sem necessariamente pensar, pois caso não o façam, são invadidas pela angústia de não estar produzindo, de não estar rendendo seu tempo. Birman, 2012. Percebe-se que a noção de tempo e espaço mudou de forma considerável. Birman, 2012, constata que hoje se vive na era da pressa, da intempestividade e das surpresas permanentes, o que acarreta importantes implicações. Considerando esta nova dimensão de temporalidade e o fato de que o psiquismo exige outro tempo para registrar simbolicamente as demandas, o autor considera que resta ao sujeito a descarga da excitabilidade via corpo ou via ato, impossibilitando-o de oferecer alternativas de destinos para as descargas psíquicas. Assim, o mal-estar decorrente do status quo contemporâneo é o do excesso, uma vez que as demandas se apresentam incessantemente para um sujeito cada vez mais fragilizado e desamparado. A dor sentida se mostra atrelada à dificuldade de acessar o outro e pedir ajuda, já que o apelo em uma sociedade que exige performance evidencia falha e gera vergonha. Percebe-se que na emergência da dor há uma materialização sensorial do desconforto, mesmo que esta dor seja da ordem do psíquico. A materialização da dor evidencia um sujeito-organismo que muitas vezes busca um medicamento que o faça cessar tal sensação. Logo, o uso de psicofármacos encaixa-se convenientemente nas demandas da contemporaneidade, pois, ao atender os reclamos da dor e seu apagamento, não surge espaço para o sujeito implicar-se no que produz como psicopatologia. Neste sentido, torna-se mandatória a referência ao DSM, criado pela Associação Americana de Psiquiatria em 1952. Ao longo dos anos, diversas revisões e reformulações ocorreram no manual com o propósito de conceber uma única lógica classificatória teórica e objetiva no campo da psicopatologia. Russo e Venâncio, 2006, constatam que o pressuposto empiricista implicado nessa posição ateórica evidencia uma visão fisicalista das perturbações mentais, uma vez que estaria baseado em princípios de testabilidade e verificação, sendo os diagnósticos realizados a partir de critérios acessíveis à observação e à mensuração. Para os autores, a pesquisa experimental exigida nessa lógica está atrelada aos interesses da indústria farmacêutica, que investe em ensaios clínicos randomizados para a testagem de novos medicamentos visando o tratamento dos novos diagnósticos. Logo, o surgimento e a progressiva difusão de nomenclaturas diagnósticas permitiu, paulatinamente, a ascensão da psiquiatria biológica como vertente dominante num panorama psiquiátrico mundial. Entretanto, Dunker e Neto, 2015, afirmam que a psiquiatria, ao se distanciar do território ambíguo e polifônico do sofrimento,
do mal-estar e da significação, aproxima-se cada vez mais de uma prática mecânica de medicalização de massas. Considerando as manifestações psicopatológicas do contexto histórico atual, demarca-se que a psicanálise pode contribuir não somente para a compreensão da singularidade desses fenômenos psicopatológicos, mas principalmente ofertar modalidades de escuta e de intervenção a partir de suas efetivas possibilidades de cuidado, as quais exigem um exercício inegável de sensibilidade e de ética por parte do analista. A escuta analítica como exercício ético no campo da alteridade situa-se na contramão das imposições contemporâneas, oferecendo um espaço para o trabalho com a singularidade do sujeito, seus desejos e padecimentos, diferentemente de convocá-lo à performance e à massificação cultural. Nesta concepção, a dor psíquica não deve ser exorcizada, mas sim acolhida e escutada na dimensão do valor atribuído à implicação do próprio sujeito na produção de seu padecimento. A autonomia e a liberdade não são receitadas no saber prévio sobre o sujeito, mas construídas e ou recuperadas no encontro analítico, a partir de um intenso e ativo processo de autoconhecimento do sujeito que padece. Adentra o século XXI e se constata o recurso às modalidades de enfrentamento da psicopatologia que atualizam permanentemente práticas já conhecidas de prioridade à cessação da dor. O paradigma organicista experimental ganha espaço via intensa medicalização das experiências humanas. Neste circuito que deixa o sujeito à margem, surge e se sustenta a psicanálise e sua ética de priorizar a fala de um sujeito singular na construção de suas possibilidades de autonomia e liberdade. Definição. O que é psicopatologia? É uma área do conhecimento que objetiva estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental. É considerado, a nível teórico e clínico, o coração da psiquiatria. É um campo de saber, um conjunto de discursos com variados objetos, métodos, questões. Por um lado, encontram-se em suas bases as disciplinas biológicas e as neurociências. E, por outro, se constitui com inúmeros saberes, oriundos da psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, linguística e história. É campo de pesquisa principalmente dos psiquiatras, de psicanalistas e de psicólogos clínicos. A palavra psicopatologia é composta de 3 palavras gregas: psique, que produziu psique, psiquismo, psíquico, alma, patos, que resultou em paixão, excesso, passagem, passividade, sofrimento, assujeitamento patológico, e logos, que resultou em lógica, discurso, narrativa, conhecimento. Psicopatologia seria então um discurso, um saber, logos, sobre o sofrimento, patos, da mente, psique, ou seja, um discurso representativo a respeito do patos psíquico, um discurso sobre o sofrimento psíquico, sobre o padecer psíquico. A psicopatologia, enquanto estudo dos transtornos mentais, é às vezes referida como psicopatologia geral, psicopatologia anormal, psicologia anormal, psicologia da anormalidade e psicologia do patológico. É uma visão das patologias mentais e pode estar vinculada a uma teoria psicológica específica, por exemplo, psicanálise, psicologia humanista, uma área da psicologia, psicologia do desenvolvimento, ou mesmo a outras áreas do conhecimento, neurologia, genética, evolução. Pode-se dizer que a psicopatologia pode ser compreendida por vários vieses e estes combinados dão determinada leitura acerca do sofrimento mental. Normalidade, saúde mental e psicopatologia. Em medicina somática foram frequentemente debatidos o normal e o patológico, e Canguilhem, em 1966, consagrou um estudo à pesquisa das variações da homogeneidade e da continuidade no nível dessas duas noções. Ele concluiu pela redução da margem de tolerância ao meio, na doença. Para ele, o homem normal é aquele que se mantém adaptado a seu meio. Essa concepção parece poder ser retomada em psicopatologia. Antes dos trabalhos de Freud, os psiquiatras consideravam por um lado as pessoas ditas normais, por outro, os doentes mentais, que agrupavam globalmente, apesar de todas as distinções admitidas, os neuróticos e os psicóticos no meio de outras entidades menos claramente definidas. As publicações de Freud e de sua escola se referiram essencialmente ao complexo de Édipo e às neuroses e demonstraram que não havia nenhum fosso fundamental entre o indivíduo reputado normal e o neurótico, quanto às grandes linhas da estrutura profunda.
Portanto, desenvolveu-se a seguir a tendência a dispor de um mesmo lado as pessoas sadias e as neuróticas, ou seja, os sujeitos nos quais a personalidade se organiza em torno do complexo de Édipo e sob o primado do genital. E, de outro lado, aqueles para os quais o complexo de Édipo não se encontra na posição de organizador e para os quais a economia genital não é o essencial. Porém, as pesquisas contemporâneas estenderam pouco a pouco o campo de aplicação das descobertas freudianas ao domínio das psicoses, e se tornou cada vez mais evidente que havia tantos termos de passagem entre psicose e uma certa forma de normalidade, quanto entre neurose e outra forma de normalidade. Está amplamente demonstrado pela observação cotidiana que uma personalidade reputada como normal pode entrar em qualquer momento da existência na patologia mental, inclusive na psicose, e que, inversamente, uma doença mental, um doente mental, mesmo psicótico, bem e precocemente tratado, conserva todas as suas chances de retornar a uma situação de normalidade. Se bem que quase não se ousa mais opor de maneira demasiado simplista as pessoas normais aos doentes mentais, quando se considera sua estrutura profunda, em vez das manifestações exteriores que correspondem ao estado momentâneo ou prolongado no qual se encontra sua estrutura e não uma mudança nesta. Em suas distinções, os psicopatologistas se mostram mais prudentes e mais sensíveis às nuances e tendem a definir uma concepção da normalidade independente da noção de estrutura. Eles se aproximam assim da opinião muito sábia do homem da rua, que estima que um ser humano qualquer se encontra em um estado mental, quaisquer que sejam seus problemas profundos, quando ele consegue conformar-se a estes e adaptar-se a si mesmo, assim como os outros, sem se paralisar interiormente em seus obrigatórios conflitos, nem se fazer rejeitar. Hospital, asilo, prisão, etc., pelos outros, apesar das inevitáveis divergências que ocorrem nas relações com eles. O bem comportado, assim definido, não seria sobretudo um doente que se ignora, e sim um sujeito que traz consigo a quantidade suficiente de fixações conflituais para ser tão doente quanto muitas pessoas, mas que não teria encontrado em seu caminho dificuldades internas e externas superiores a seu equipamento afetivo hereditário e adquirido, as suas faculdades pessoais, defensivas e adaptativas, que se permitiriam um jogo bastante flexível de suas necessidades pulsionais, de seus processos primário e secundário, em planos tanto pessoais como sociais, levando satisfatoriamente em conta a realidade. Entretanto, para não se ficar em um plano demasiado teórico, senão idílico, dever-se-iam distinguir as personalidades normais das personalidades pseudonormais. As primeiras personalidades normais correspondem a estruturas profundas, neuróticas ou mesmo psicóticas, não descompensadas, e que talvez não sejam mais. Estruturas estáveis e definitivas em si, que se defendem contra a descompensação por uma adaptação à sua originalidade, o que atrás colore de traços de caráter seus diferentes comportamentos relacionais. As personalidades pseudonormais, ao contrário, não correspondem justamente a uma estrutura profunda, estável e definitiva, de modo neurótico ou psicótico, por exemplo. Elas não são de tal modo estruturadas em um sentido ou outro e são constituídas de maneiras às vezes duradoura, mas sempre precária, por arranjos diversos, não tão originais, que as compelem, a fim de não se descompensarem na depressão, a se fazerem de pessoas normais. Com frequência mesmo mais de hipernormal do que de original. É de algum modo uma necessidade protetora de hipomania permanente. Falaremos disso novamente a propósito dos estados limítrofes e das neuroses de caráter em particular. Mas o bom senso detecta facilmente em circunstâncias sociológicas diversas esses líderes excepcionais, aos quais tantas outras excepções narcisistas se juntam, que lutam simplesmente com ardor contra sua imaturidade estrutural e suas frustrações, querendo evitar a qualquer preço uma depressão cujo perigo, não obstante, não está descartado, para sempre nem em todos os casos. E quantos pequenos gênios se comportam da mesma maneira em sua família, seu bairro, seu meio de vida ou de trabalho? Arriscamos a chegar assim a uma concepção duplamente ambígua da noção de normalidade. Também nos parece mais razoável dar um recurso suplementar em relação a esse conceito e nos limitarmos a considerar o resultado funcional global para nos referirmos à denominação de bem comportado,
qualquer que seja a forma de boa adaptação a uma normalidade ou a uma pseudonormalidade, tais como procuramos precisar e refletir. Uma das primeiras e talvez uma das mais importantes discussões sobre psicopatologia diz respeito à questão da normalidade. Existem várias definições sobre o que é normal. Estatisticamente, normal refere-se a uma propriedade de uma distribuição que aponta uma tendência, o que seria mais comum de encontrar em determinada amostra, o mais provável. Assim, o normal é o que seria o mais provável de encontrarmos numa população, o comum, o esperado. Próximo a isso, os comportamentos que são considerados típicos, ou seja, que são os esperados de se encontrar ou de acordo com os padrões sociais aceitáveis para o agir, podem ser considerados comportamentos normais. Nessa definição, os parâmetros da cultura, morais, são a referência para aquilo que é o esperado em termos de comportamento, e o que estiver fora deste padrão já pode ser pensado como indício de patologia. Segundo a OMS, a saúde mental refere-se a um amplo espectro de atividades direta ou indiretamente relacionados com o comportamento de bem-estar, que inclui a definição de um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Esse conceito engloba não apenas o comportamento manifesto, mas o sentimento de bem-estar e a capacidade de ser produtivo e bem adaptado à sociedade. O DSM-4 define os transtornos mentais como síndromes ou padrões comportamentais ou psicológicos com importância clínica que ocorrem no indivíduo. Estes padrões estão associados com o sofrimento, incapacitação ou com risco de sofrimento, morte, dor, deficiência ou perda importante da liberdade. Essa síndrome não deve constituir uma pessoa uma resposta previsível e culturalmente aceita diante de um fato, como o luto. Além disso, a síndrome deve ser considerada no momento como uma manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica no indivíduo. O DSM-4 assinala que nem comportamentos considerados fora da norma social predominante, por exemplo, político, religioso ou sexual, nem conflitos entre o indivíduo e a sociedade são transtornos mentais, a menos que sejam sintomas de uma disfunção no indivíduo, como descrito antes. Resumo de normalidade. No campo da psicopatologia, historicamente, o conceito de normalidade é causador de grandes controvérsias. Há uma extensa gama de casos limítrofes nos quais a delimitação entre comportamentos e formas de sentir normais e patológicas é bastante difícil. Por este motivo, alguns autores apresentam sugestões diferentes de critérios de normalidade e anormalidade, a serem adotados conforme as opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional da saúde. Os principais critérios são: 1. Normalidade como ausência de doença. Segundo este critério, normal é o indivíduo que não é portador de um transtorno mental definido. Para a maioria dos especialistas, trata-se de um critério falho, pois define a normalidade por aquilo que ela não é, pelo que lhe falta. 2. Normalidade ideal. A normalidade utópica. Aqui é estabelecido arbitrariamente uma norma ideal do que supostamente seria sadio. Esta norma é socialmente construída e referendada, portanto depende de critérios socioculturais e ideológicos. 3. Normalidade estatística. A regra aqui é a frequência. O normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência. Os indivíduos situados no limite ou fora de uma curva de distribuição são considerados doentes. Para especialistas, é um critério bom para fenômenos quantitativos como peso, pressão arterial e horas de sono, porém falha em saúde geral e mental. O que é raro não é necessariamente patológico, nem o contrário. Bons exemplos são as altas taxas de ocorrências de cáries dentárias e sintomas ansiosos e depressivos leves. A grande incidência desses fatos não os faz normais. 4. Normalidade como bem-estar. Critério adotado pela OMS desde 1946. No entanto, muitos especialistas criticam este critério, alegando que o bem-estar é algo difícil de se medir objetivamente, sendo vasto e impreciso. 5. Normalidade funcional. Este critério procura ser objetivo. Algo é considerado patológico a partir do momento em que se torna disfuncional, ou seja, quando começa a gerar sofrimento para o indivíduo ou para seu grupo social. 6. Normalidade como processo. Aqui são considerados os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial. Considera-se as estruturações e reestruturações ao longo do tempo, dando grande importância a esses acontecimentos durante crises e mudanças próprias a certos períodos etários.
É um critério que recebe particular simpatia da psiquiatria infantil, de adolescentes e geriátrica. 7. Normalidade subjetiva. Usando este critério, o avaliador dá maior ênfase à percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado de saúde. A principal crítica a este critério é que alguns sujeitos em fase maníaca, exemplo, sentem-se saudáveis e felizes, apesar de apresentarem um transtorno mental grave. 8. Normalidade como liberdade. Para alguns autores de orientação fenomenológica, a doença mental seria a perda da liberdade existencial. Desta maneira, a saúde mental se vincularia às possibilidades de transitar com graus distintos de liberdade sobre o mundo e sobre o próprio destino. Aqui, a saúde mental pode ser vista como a possibilidade de dispor de senso de realidade, senso de humor e um sentido poético perante a vida. 9. Normalidade operacional. Este é um critério assumidamente arbitrário, com finalidades pragmáticas explícitas. É definido a priori o que é normal e o que é patológico e busca-se trabalhar operacionalmente com esses conceitos. Pode-se concluir que os critérios de normalidade e doença variam consideravelmente. Portanto, esta é uma área de psicopatologia que exige postura permanente e crítica e reflexiva do profissional. As diferenças. Psicopatologia geral. Definição. Estudo dos fenômenos mentais anormais. Critério de normalidade. Bem demarcados e baseados na lei da média e na performance individual. Metodologia. Observação objetiva. Objetivos, descrição e classificação dos fenômenos mentais, estruturação de uma nosologia dos distúrbios mentais. Psicopatologia psicanalítica. Definição, estudo das alterações do funcionamento mental. Critério de normalidade, baseados nos níveis de maturidade emocional. Metodologia, observação subjetiva. Objetivos, descrição da dinâmica mental, base da compreensão do funcionamento mental. Psicopatologia geral, fundamental para o conhecimento da doença. Subsídios para o diagnóstico da doença. Delimitação A. Do campo terapêutico, B. Do tipo de diálogo. Psicopatologia psicanalítica, fundamental para o conhecimento do doente. Subsídios para a condução do tratamento. Construção A. Do diálogo terapêutico, B. Dos objetivos terapêuticos, C. Das estratégias clínicas. O diagnóstico, a psicopatologia geral e a psicopatologia psicanalítica. Diagnóstico psiquiátrico, concepção fenomenológica, objeto, fenômenos mentais, instrumentos, sinais e sintomas. Diagnóstico psicanalítico, concepção psicodinâmica, objeto, sentido das experiências existenciais, instrumentos, sinais e sintomas, mecanismos de defesa, história pessoal, traumas, perdas, paradas, etc. e a transferência. Distúrbios fenomenológicos, alterações cognitivas do pensar, alterações do pragmatismo, do querer, alterações afetivas, do sentir. Distúrbios psicodinâmicos, repressão, recalque, recusa, rejeição ou repúdio. Demais mecanismos de defesa, regressão, negação, deslocamento, conversão, projeção, formação reativa, introjeção, isolamento do afeto, idealização e identificação com o agressor. Verlängerung no texto freudiano. As traduções e significados do termo alemão. Acreditamos que, embora o conceito de desmentido tenha encontrado a sua formulação específica como mecanismo de defesa da perversão fetichista, trata-se de um conceito bem mais extenso que não se restringe à organização perversa e possui grande valor para a compreensão crítica de certos aspectos da sociedade contemporânea. Personalidade. A personalidade é uma estrutura complexa. Muitas vezes, o comportamento de uma pessoa demonstra um padrão fora da normalidade que demanda cuidados. No artigo, falamos mais sobre o assunto. A personalidade é algo complexo que começa a ser formado nos primeiros anos de vida e que vai sofrendo alterações com o passar do tempo, fruto da experiência e da convivência. Essas mudanças podem ser positivas e negativas, e algumas delas serem desencadeadas por problemas psicológicos. Mas, atenção! É importante saber entender as diferenças entre as características e a estrutura de uma personalidade. As primeiras seriam as mais moldáveis e a última, a parte mais difícil de alterar. A psicologia contempla 3 estruturas de personalidade: neurose, psicose, perversão. Entenda,
Mesmo para os que estão familiarizados com os termos, é provável que coexistam diversas dúvidas sobre o que realmente querem dizer. Os 3 conceitos são usados para descrever cada uma dessas estruturas e quais sintomas e transtornos mentais podem ser manifestados dentro de suas particularidades quando adoecidas. Neste módulo, explicaremos essas diferenças e como tratá-las. A personalidade de todos os indivíduos pode ser compreendida por meio de 3 estruturas mentais. São elas: psicose, neurose e perversão. Lembre-se, uma vez definida a personalidade dentro de uma das estruturas, ela nunca mudará, podendo apenas variar o grau de intensidade dos sintomas específicos de cada uma. Isso quer dizer, ainda que uma estrutura exclua a outra, um indivíduo neurótico jamais apresentará nenhum sintoma ligado à psicose, por exemplo. Analisaremos agora cada uma delas de forma mais detalhada, incluindo suas subdivisões. Vamos lá. Um dos pontos essenciais quando se trata de compreender essas estruturas mentais supracitadas é o seu funcionamento. Cada uma delas possui, segundo Freud, um mecanismo de defesa específico. Esse mecanismo de defesa nada mais é do que uma forma inconsciente que a mente do indivíduo encontra para lidar com o sofrimento que advém do complexo de Édipo. O que é psicose? A psicose é uma estrutura da personalidade que prejudica a percepção e o pensamento da pessoa, afetando sua capacidade de julgamento. Diferentemente do neurótico, o psicótico não reconhece. Diferentemente do neurótico, o psicótico não reconhece as regras ou mesmo que as reconheça se sente indiferente a elas, nem respeita as normas estabelecidas. Por ser isento de culpa ou ansiedade, é possível que seja capaz de distinguir o certo do errado, mas, por se colocar sempre em primeiro lugar e não possuir capacidade empática, tende a seguir o que considera bom para si, independentemente de certo ou errado, dentro da sociedade ou comunidade em que está inserido. Esse tipo de estrutura de personalidade costuma estar associada a transtornos psíquicos mais graves e crônicos. Quando ocorre um surto psicótico, é comum que haja alucinações e medo paranoico. Seus sintomas são mais intensos e persistentes, afetando negativamente a rotina e crítica da pessoa, como ocorre na manifestação da esquizofrenia. Alguns especialistas ressaltam que é uma das estruturas de personalidade mais perigosas, porque os psicóticos são capazes de ações extremas sem mostrar qualquer remordimento. Quando o indivíduo é muito inteligente, todo esse potencial é utilizado para manipular, controlar e para submeter aqueles que estão a seu redor. Na manifestação de transtornos mentais desta estrutura, pode-se mencionar sociopata, desvio de caráter e esquizofrenia. Na estrutura denominada psicose, encontramos ainda 3 subdivisões: paranoia, autismo e esquizofrenia. O mecanismo de defesa dessa estrutura é conhecido como foraclusão ou forclusão, termo desenvolvido por Lacan. O psicótico encontraria fora de si tudo o que exclui de dentro. Nesse sentido, ele incluiria para fora os elementos que poderiam ser internos. O problema para o psicótico está sempre no outro, no externo, mas nunca em si. Na paranoia ou transtorno de personalidade paranoide, trata-se do outro que o persegue. O sujeito sente-se perseguido, vigiado e até mesmo atacado pelo outro. No autismo, trata-se do outro que quase não existe. Isola-se do outro e foge-se da convivência e comunicação com o outro. Já na esquizofrenia, o outro pode aparecer de inúmeras formas. O outro é o surto, um estranho, um monstro ou qualquer outra coisa. No caso da esquizofrenia, o que fica mais evidente é a dissociação psíquica. Outra característica da psicose é que, diferente do que acontece com indivíduos com outras estruturas mentais, a própria pessoa acaba revelando, ainda que de forma distorcida, os seus sintomas e distúrbios. Alguns sintomas da psicose. Os sintomas podem variar de acordo com o paciente, mas no geral são sintomas voltados a mudanças no comportamento do indivíduo. Alguns são alterações de humor, confusão nos pensamentos, alucinações, delírios, mudanças repentinas nos sentimentos. O que é neurose? A neurose é uma estrutura da personalidade que está intimamente ligada à angústia. A pessoa consegue manter um pensamento racional e distinguir o certo do errado. Ela tem a necessidade de seguir as normas e fazer aquilo que é correto, sentindo-se culpada quando não consegue cumprir com essa expectativa. As atividades normais do dia a dia da pessoa não se veem afetadas pela estrutura neurótica, porém a pessoa não consegue resolver de forma satisfatória esses conflitos internos.
quando foge à regra, precisa justificar seu comportamento e, para isso, recorre a argumentos que falem de merecimento ou necessidade. Mesmo assim, não consegue se sentir aliviada. Na neurose, a culpa e a ansiedade andam de mãos dadas. Segundo especialistas, a forma como a pessoa lida com essa ansiedade é o que a encaixa em um dos 3 tipos de neurose: a fóbica, a histérica e a obsessiva. A neurose é a estrutura de personalidade mais comum e saudável. Quando ocorre a somatória de inúmeros fatores que favorecem a manifestação de um transtorno mental, estas manifestações possuem um bom prognóstico de tratamento e podem incluir transtornos de humor e ansiedade. Já a neurose, por sua vez, divide-se em histeria e neurose obsessiva. Seu mecanismo de defesa é o recalque ou repressão. Então, enquanto o psicótico encontra sempre fora de si o problema e acaba por revelar seus distúrbios, ainda que de forma distorcida, o neurótico age da forma oposta. O conteúdo problemático é mantido em segredo, e não só para os outros, mas para o próprio indivíduo que sente. O neurótico guarda dentro de si o problema externo. É disso que se trata o recalque ou repressão. Portanto, para que alguns conteúdos fiquem recalcados ou reprimidos, a neurose provoca no indivíduo uma cisão da psique. Tudo que é doloroso é recalcado e permanece obscuro, causando sofrimentos que o indivíduo mal pode identificar, apenas sentir. Por não poder identificá-los, a pessoa passa a reclamar de outras coisas, de sintomas que sente, e não da causa. No caso da histeria, o indivíduo permanece dando voltas em torno de um mesmo problema insolúvel. É como se a pessoa nunca conseguisse encontrar a verdadeira causa de sua frustração, por isso as constantes reclamações. É possível identificar ainda uma busca constante por um objeto ou uma realização idealizada ou uma relação idealizada na qual o indivíduo deposita aquela frustração recalcada. Isso, logicamente, leva a mais frustrações. Na neurose obsessiva, o indivíduo permanece também dando voltas em torno dos mesmos problemas. Nesse caso, no entanto, existe uma forte tendência em organizar tudo ao seu redor. Essa necessidade de organização externa seria um mecanismo para evitar pensar nos problemas reais recalcados em seu interior. O que é perversão? A perversão é uma estrutura de personalidade na que a busca pelo prazer é constante. A pessoa sabe que existem normas, são capazes de reconhecê-las, mas tendem a transgredi-las. No lugar de sentir culpa ou remordimento, o perverso costuma desfrutar desses momentos, não mostrando quaisquer sinais de ansiedade. Ao contrário, a ansiedade somente aparece nos momentos em que deseja transgredir e não consegue. O perverso costuma materializar seu desejo de perturbar a ordem natural das coisas, as normas estabelecidas, por meio de 2 grandes grupos de comportamento: a perversão sexual e a perversão social. É natural reunirem características exibicionistas e descaradas, sendo impulsivas e manipuladoras. A canalização de seu prazer é direcionada a algo que destoa do comum, considerado o movimento saudável da estrutura neurótica: parceiro, família, realização pessoal, para algo perverso e desejos fora do padrão. Podemos mencionar pedofilia, zoofilia, entre outros. O mecanismo de defesa específico da perversão é a denegação. Ele pode ser compreendido através do fetichismo. Freud coloca que muitos indivíduos que faziam análise com ele apresentavam fetiches como algo que os traria apenas prazer, algo até mesmo louvável. Esses indivíduos nunca o procuravam para falar desse fetichismo. Ele aprecia apenas como uma descoberta subsidiária. Assim se dá a denegação, a recusa em reconhecer um fato, um problema, um sintoma, uma dor. Uma outra perspectiva em relação à psicose, neurose e perversão. Outra forma de compreender e analisar a psicose, neurose e perversão psíquicas apresentadas, psicose, neurose e perversão, é a partir do tipo de angústia específico de cada uma delas. Nessa perspectiva incluímos ainda a depressão, que se relaciona com a psicose. Haveria, por exemplo, a psicose maníaco-depressiva, que é atualmente chamada de transtorno bipolar. Desta forma, podemos dizer a respeito da psicose, neurose e perversão. No caso da psicose, a angústia é a angústia da entrega. Sua dor resultaria sempre do outro, de sua entrega ao outro, fora a oclusão. Essa forma de pensar é o que impede que muitos psicóticos procurem análise ou terapia. Na depressão, a angústia é a da realização. O indivíduo não consegue se sentir bom o bastante para as próprias expectativas. A melhora pessoal nunca é suficiente.
Podemos dizer, para sermos mais específicos, que a angústia da depressão é a da autorrealização. Resultaria de uma ferida narcísica o sentimento de diminuição pessoal. Na histeria encontramos a angústia da permanência. O desejo do indivíduo nunca permanece. Há uma mudança constante no objeto em que ele deposita sua vontade. Por isso, a angústia é a angústia de permanecer fixo em um lugar ou desejo único. Na neurose obsessiva, identifica-se o oposto do que ocorre na histeria. O desejo parece morto. A angústia seria justamente a angústia de mudar, já que o indivíduo deseja a permanência. A perversão não aparece nesse quadro assim como dificilmente aparece na análise psicanalítica. Isso porque o perverso não enxerga a angústia, ou pelo menos não a enxergar como advinda da perversão. Poderíamos dizer por isso que ele denega sua angústia. Estruturas e respectivos mecanismos de defesa. Psicose, forclusão. Neurose, recalque. Perversão, denegação. Uma teoria da personalidade envolve os determinantes da personalidade, os motivos que levam as pessoas a se comportarem de uma certa maneira, o funcionamento psicológico. Na linguagem usual, estrutura é uma noção que implica uma disposição complexa, estável e precisa das partes que a compõem um todo. É o modo pelo qual um todo é composto, e as partes deste todo são arranjadas entre si. A constituição e a estrutura da personalidade representam o modo de organização permanente do indivíduo. Estrutura da personalidade. Ao estruturar da personalidade, o estruturar da personalidade corresponde à estrutura da personalidade corresponde a um estado psíquico constituído pelos elementos psíquicos fundamentais da personalidade fixados em um conjunto. A estrutura da personalidade implica em uma organização de modo estável e definitivo. De mecanismos de defesa, de um modo seletivo de relação de objeto, de um certo grau de evolução libidinal, de pontos de fixação da libido, de um certo grau de evolução do ego, de uma atitude frente à realidade, de um uso bastante invariado dos processos primário, secundário, estável e definitivo. A estrutura da personalidade representa as bases constantes, elementos psíquicos fundamentais sobre as quais se estabelece o funcionamento psíquico de um sujeito. Para Freud, no desenvolvimento psicossexual, quando o funcionamento psíquico de um indivíduo houvesse estabelecido um grau de organização equivalente a um arranjo dos mecanismos psíquicos fundamentais, não haveria mais variação possível. Em suas novas conferências de 1933, Freud nos diz que, se deixarmos cair no chão um cristal, bloco mineral, ele se quebra, mas não de um modo qualquer. Se atirarmos ao chão um cristal, ele se parte, mas não em pedaços ao acaso. Ele se desfaz segundo linhas de clivagem em fragmentos cujos limites, embora fossem invisíveis, estavam predeterminados pela estrutura do cristal. Os doentes mentais são estruturas divididas e partidas do mesmo tipo. Esses pacientes, afastaram-se da realidade externa, mas, por essa mesma razão, conhecem mais da realidade interna, psíquica, e podem revelar-nos muitas coisas que de outro modo nos seriam inacessíveis. Todo corpo cristalizado é constituído por linhas de estruturação invisíveis reunidas entre si para formar o corpo total segundo limites, direções e angulações pré-estabelecidas de forma precisa, fixa e constante para cada corpo em particular. Tais linhas de clivagem originais e imutáveis definem a estrutura do cristal mineral. Assim, ao quebrar-se, seguirá essas mesmas linhas de clivagem pré-estabelecidas e indica seus limites, suas direções e angulações até então invisíveis. Freud pensa que o mesmo aconteceria com a estrutura psíquica que em situação normal, a organização de um indivíduo se acharia constituída de forma estável, específica e invisível. A série complementar. Freud estabelece 3 séries complementares como fatores coadjuvantes na etiologia do adoecimento psíquico. A disposição constitucional, as experiências dos primeiros 5 anos de vida, as circunstâncias de vida do sujeito na sua vida adulta. As 2 primeiras séries compõem a disposição de cada ser humano, sua estruturação neurótica ou psicótica, mas não são determinantes a priori de qualquer distúrbio que a pessoa possa vir a ter.
A terceira série complementar está relacionada com os acidentes e acontecimentos que a vida oferece e é fundamental na formação dos sintomas, na sua relação dialética com a disposição. Para que surja um sintoma, tem que ocorrer uma privação libidinal na atualidade da vida do indivíduo que coloca em movimento uma regressão a organizações da libido a que se haviam renunciado na infância. A insatisfação libidinal, frustração, para produzir efeitos patogênicos, deve recair sobre a forma de satisfação que é central na vida da pessoa, a forma de satisfação que ela quer com exclusividade. O normal. Em comparação ao cristal, o normal seria, sobretudo, um sujeito que traz consigo a quantidade suficiente de fixações conflitivas, linhas de clivagem exteriormente invisíveis, para ser tão doente quanto muitas pessoas, mas que não teria encontrado em seu caminho dificuldades internas e externas superiores a seu equipamento afetivo hereditário e adquirido, e as suas faculdades defensivas e adaptativas permitiriam um arranjo flexível de suas necessidades pulsionais e de seus processos primário e secundário, tanto em um plano pessoal como em um plano social, e levando satisfatoriamente em conta a realidade. Quando um sujeito independente da estrutura neurótica ou psicótica não está submetido a provas interiores ou exteriores demasiado fortes, a traumas afetivos, a frustrações ou a conflitos demasiado intensos, ele se mantém estável, organizado e não adoece. Mas se o sujeito vier a se descompensar, o cristal vier a se romper, isso só poderá ocorrer de acordo com as linhas de ruptura pré-estabelecidas na idade precoce. O sujeito de estrutura neurótica não poderá desenvolver senão uma neurose, se o sujeito de estrutura psicótica e o sujeito de estrutura psicótica senão uma psicose. Da mesma maneira, tomados em tratamento a tempo e corretamente cuidados, o primeiro sujeito não poderá se encontrar novamente em boa saúde, a não ser como estrutura neurótica de novo bem compensada, e o segundo apenas como estrutura psicótica novamente compensada. Gênese da estrutura da personalidade. De uma forma geral, a evolução psíquica do sujeito em direção a uma estrutura de personalidade estável processa-se da seguinte forma. Em uma primeira etapa, o estado inicial da criança é de indiferenciação psicossomática, sem estrutura. Pouco a pouco, o eu começa a se distinguir do não eu. Em uma segunda etapa, começa a se orientar para a constituição de uma pré-organização, as linhas de força determinadas pelas frustrações, efeitos das pulsões e da realidade, conflitos, defesas do ego e suas reações aos impulsos internos e aos estímulos externos. As relações com os pais e também as relações com todos os membros do contexto social e educativo são fundamentais. As defesas começam a organizar-se de forma cada vez mais estável. O eu vai tentando controlar as dificuldades criadas tanto pela realidade como pelas pulsões. Progressivamente o psiquismo organiza-se, cristaliza-se, estabelecendo a partir do modo de ligação dos seus elementos psíquicos uma organização interna que já não poderá variar posteriormente. Em um terceiro momento, chega-se a uma verdadeira estrutura da personalidade que já não se poderá modificar nem mudar de linha fundamental. Quadro Gênesis da estrutura base da personalidade. Primeira etapa, estados iniciais do eu na sua indiferenciação psicossomática. Diferenciação. Eu distingue-se do não eu. Eu conservaria durante bastante tempo uma certa plasticidade. Influências exteriores tóxicas, influências maturativas. Segunda etapa, pré-organização mais específica em função da força. Da seta para dados hereditários e congênitos e seta para experiências organizadoras sucessivas referentes às zonas erógenas cada vez mais extensas, impulsos cada vez menos parciais, relações com os pais e com o contexto social e educativo. Terceira etapa, verdadeira estrutura de personalidade que não poderá modificar-se nem mudar de linha fundamental, mas somente adaptar-se ou desadaptar-se de maneira definitiva ou pontual segundo uma linha de organização estrutural imutável. Como tratar uma personalidade disfuncional? O primeiro passo é procurar um especialista em transtorno de personalidade para fazer um diagnóstico detalhado e tratar de entender como a estrutura da personalidade vem comprometendo o equilíbrio psíquico da pessoa.
Nos casos mais problemáticos, é importante que o tratamento seja feito de forma multidisciplinar, com a participação de um médico psiquiatra. Os medicamentos, além de minimizar determinados sintomas, controlarão eventuais crises e brotes. Vale ressaltar que, mesmo que o prognóstico do perverso e psicótico não prevejam cura, o suporte adequado pode controlar a manifestação de sintomas e minimizar riscos que o indivíduo possa oferecer para si e terceiros, tornando-se indispensável.